A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando mais uma vez aqui para falar da grandeza e do poder das Escrituras Sagradas, do poder do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero compartilhar um pouco com vocês das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 24, o versículo também 24. Pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível enganarão até os escolhidos. Observe uma coisa muito interessante. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer. Na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, dizendo-lhe que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Amém? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero trazer algo para vocês. Não que vocês não conheçam, mas tentar relembrar aquilo que a gente muitas vezes quer deixar no passado. Isso não pode acontecer pelo fato que a gente estamos seguindo um caminho. Então a gente temos que muito lembrar do que já se passou, para que a gente entenda que posição do caminho, que ponto da história nós estamos. Então, quando eu vejo Mateus capítulo 24, analisando alguns comentários, alguns estudiosos, algumas pessoas que escreveram alguns comentários do passado, principalmente sobre a fome, né, que matou bastante gente no ano de 1877 a 1879. Matou em torno, mais ou menos, de 50 milhões de pessoas. O Ceará, no Brasil, foi muito atingido. E o mundo todo chegou a esse ponto de 50 milhões de pessoas. Depois de 40 anos, passado 40 anos, surgiu a gripe espanhola. A gripe espanhola também ela foi muito forte no mundo todo. O relatório de pesquisas de pessoas mortas chega em torno de 50 milhões a 100 milhões. Eles não têm uma base exata de quantos morreram. Foi muita gente. Mas nesse período também da gripe espanhola, vai começar a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela começa a gripe espanhola foi em 1918 a 1919 e a Primeira Guerra Mundial foi em 1914 a 1918. Quer dizer, estava mesmo ali na mesma data, na mesma situação. E a Primeira Guerra Mundial ali levou em torno de 20 milhões de pessoas mortas. Passando alguns anos, vem a Segunda Guerra Mundial, que na Segunda Guerra Mundial os civis sofreram mais. A pesquisa coloca mais ou menos que 40 milhões de pessoas civis morreram, perderam a sua vida, e mais 20 milhões de soldados. Isso é uma base, mais ou menos, que a gente possa colocar. Então, somando essas coisas, colocando números onde não tem, quando fala de 50 a 100 milhões, coloquemos 75 milhões. Fomos calcular, fizemos um cálculo rápido de 205 milhões, quer dizer, quase toda a população do Brasil. Para aquela época é muita gente. Para hoje é muita gente, imagine para aquela época. Então a gente vê que morreu por fome, guerra e peste. Sabe lá quantos mais não morreram? Comido por fera, porque a fome estava intensa no mundo todo.
E também a gente não notou, para vocês, aqueles que morreram de terremoto, maremoto, a gente não notou, mas eu só não estou passando para dar um estudo, só estou passando para dar uma informação, que tem pessoas ainda esperando esses sinais. Esses sinais já aconteceram. O que nós estamos entrando aqui é grandes tribulações ainda, porque esses já são uma grande, né? Porque o que está acontecendo? Muitas vezes não aconteceu com a gente nem na nossa geração, a gente acha que ainda não aconteceu nada. O passado, ele tem uma história, então a gente temos que nos basear em tudo, porque Jesus Cristo não foi crucificado ontem, né? Ele profetizou isso mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, a gente estamos vivendo aqui um tempo diferenciado, nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor. Mas também, quando eu falei hoje sobre a questão de Mateus, capítulo 24, versículo 24, eu vejo o Senhor Jesus Cristo nos advertindo de uma forma especial. E disse que vai surgir muitos falsos profetas, eles vão fazer grandes sinais. Aí tem pessoas colocando e dizendo, não, esses sinais vão ser sinais da internet, sinal da tecnologia. Não, eu não vejo assim dessa forma. Presta bem atenção. No tempo de Elias, Elias fez um desafio contra os profetas de Baal. Ele fez, primeiro que fizesse descer fogo ali, o que fizesse descer fogo do céu e consumisse o holocausto, automaticamente esse Deus seria o Deus de todos os deuses. Então, aqueles profetas de Baal e mais Acabe e os profetas de ídolos, eles aceitaram o desafio. Por quê? Eles já eram acostumados a fazer aquilo. Eles eram acostumados a trabalhar com aquilo, com Deus do sol. Eles eram acostumados a vir fazer fogo descer do céu. Assim como os profetas de Faraó, diante de Moisés e Arão, eles também faziam sinal, fizeram as varas deles se tornarem serpentes, fizeram as águas se tornarem sangue. Eles fizeram também, eles eram acostumados a fazer. Então, esses sinais que o Senhor está falando, que vai acontecer dos falsos profetas, não vai ser sinal de mentirinha, não, vai ser na frente de todo mundo. A coisa vai acontecer, porque é permitido. Lá em Apocalipse diz que é permitido ele fazer sinais diante da primeira besta, né? Diante do anticristo, diante de toda aquela situação. Ele vai fazer, o falso profeta vai fazer isso daí. Ele vai fazer esses sinais, fazer fogo descer do céu. As pessoas vão se converter à besta, vão receber o sinal da besta, porque vão estar adorando a imagem dela fala, a imagem dela vai ter o poder de matar a pessoa que não adorar. Então, as pessoas estão levando para a tecnologia que está avançada, mas temos que levar, porque o mundo não temos que levar para a tecnologia que está avançada, temos que levar para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é real, ele vive, e o mundo espiritual é mais real do que nós. Então, quando o Senhor permite que os sinais aconteçam, acontece. Então, foi permitido que ele fizesse isso. Lá, e Elias, quando Elias fez o desafio, o Senhor fechou os céus e não se ouviu nada, nada. E eles gritavam esperando que o fogo descesse e o Senhor fechou os céus. Ali era um desafio, não era de Elias, mas de Deus. Então o Senhor ali naquele momento não permitiu que o fogo descesse, mas quando Elias invoca o Senhor, o fogo desce. Eu quero te dizer, não deixe que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém vos engane. Quando a gente olha também para Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 14, a gente vai ver também umas coisas assim muito semelhantes aos selos, né, que foram abertos. O anticristo, ele já opera há muito tempo no nosso meio, ele está operando espiritualmente, todas as coisas estão operando,
por causa da influência do anticristo. Mas quando ele vai se manifestar na terra, ele vai ser colocado de pé, né? Ele vai ser colocado de pé, vai ser dado um coração para ele, um coração de homem, né? Ele vai tomar um corpo, ele vai tomar uma forma, ele vai reinar como homem. Então, isso nós temos que observar bastante. Então, o anticristo já está operando há muito tempo, o espírito do anticristo, como o João fala, e assim por diante. Nós temos que vigiar, porque o adversário das nossas almas, ele não brinca. O adversário das nossas almas não está brincando, ele sabe que está chegando o tempo final. Então, muitas pessoas estão achando que tudo isso que a humanidade tem passado e tudo que está passando não é tribulação, não é nada porque não é no seu quintal, não é nada porque não é na sua casa. Mas o Senhor, com esse Covid, despertou muita gente, porque isso foi para o mundo todo e aí a gente acordou, porque a nossa geração não tinha acontecido nada disso, né? Não tinha acontecido nada disso, só tinha acontecido alguns maremotos, algum terremoto em alguns lugares, e a gente estava muito livre de muitas situações. Mas quando chegou agora, esse daqui veio como despertamento, dizendo, olha, vocês não aconteceram na geração de vocês, mas na geração de vocês está acontecendo um preparativo para o grande falso profeta, porque hoje a apostasia está aí, o falso profeta está se manifestando, trocando as escrituras sagradas, daqui a pouco ele vai dar... Isso é um trabalhar, no nosso tempo, a época que nós estamos vivendo agora, é essa época agora da reta final que vai se manifestar tudo isso, que vai se manifestar o anticristo, que vai se manifestar o falso profeta, é o que vai se manifestar. No passado e outro tempo, se manifestou guerra, rumores de guerra, a peste, a fome e terremoto, maremoto, mas no nosso tempo agora está se manifestando diferente. Aqueles sinais já ficaram para trás e você segue para frente. Você tem que entender isso daí, para você não ficar despercebido e achando que nada está acontecendo. O Jesus Cristo está voltando e é bom que todos nós se preparamos para a vinda do Cordeiro. Então, só eu trouxe aqui rapidamente um despertar para nós buscarmos a Deus cada vez mais na nossa vida. Shalom Adonai, paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa semana para todos.